ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente também algumas ideias, alguns insights. Então convido sempre a galera a acompanhar lá o nosso blog. Podem me seguir no Instagram, Bruno_talktobiz, para acompanhar também as postagens que a gente faz por lá. E hoje, mais uma vez, eu tenho pergunta de ouvinte. Olha aí que legal, mais uma pergunta que chegou. Dessa vez é uma pergunta complexa. A Daniela Lima, supervisora de redes sociais, ela me mandou aqui uma pergunta que eu vou ter que ler para vocês, pra gente começar a desenhar, rascunhar essa resposta. Ela diz o seguinte, a Dani: Bruno, eu li há algum tempo um texto sobre gatilhos mentais. Nele dizia que o termo pegou carona no neuromarketing como uma das suas grandes descobertas para aumentar vendas. Mas que na realidade eles não existem, que não há referências em livros e artigos científicos e sua origem não se explica através da neurociência ou da psicologia cognitiva. Fui até pesquisar sobre o assunto, me conta aqui a Daniela. O autor dizia que o termo atalhos mentais aparece 14 vezes no livro As Armas da Persuasão, mas gatilhos mentais não. Confesso que fiquei bem intrigada, pois fala-se muito sobre isso. Desde então eu fico martelando isso na minha cabeça. O que você acha sobre isso? E aí ela continua, que na verdade ela mandou um complemento da pergunta. Fui me aprofundar sobre neuromarketing depois da questão dos gatilhos mentais e também por conta de uma palestra que assisti da Marta Gabriel, excelente Marta Gabriel, lá no Digitalks. Alguns artigos associam neuromarketing aos gatilhos mentais e outros ao marketing emocional. Não conhecia esse conceito, me diz aqui a Daniela. E alguns até falam sobre técnicas de persuasão. Para aumentar a minha dúvida, li que utilizar insights, dados de estudos como resultados de aumento nas vendas e engajamentos de neuromarketing em uma estratégia não significa estar usando o neuromarketing. Vou abreviar. Minha dúvida, o neuromarketing só pode ser aplicado após uma pesquisa utilizando coleta e ajustes de dados? Primeiro fazemos o estudo e depois aplicamos? É isso? Então assim, a Daniela mandou, ela subverteu a ordem aqui do Business Drops, porque ela mandou várias perguntas em uma só. Então, vamos lá. Começando por partes. Daniela, Dani, vou chamar de Dani que é mais fácil. Não vou sempre ficar confundindo Daniele com Daniela e vou chamar de Dani. Dani, o negócio é o seguinte, quando você fala e aí você colocou aqui na primeira parte da pergunta, né, sobre gatilhos mentais e atalhos mentais, você está falando de coisas que podem ser consideradas muito próximas, mas que a galera aí usa como elementos diferentes. Quando o camarada fala de um gatilho mental, ele tá querendo dizer que tem alguma coisa que você pode ativar no cérebro do consumidor que de repente vai induzi-lo fortemente a algum tipo de comportamento. E aí isso é meio um embuste, porque é fato que você pode usar de alguns artifícios para tentar empurrar um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais a barra para o consumidor comprar. Mas ainda assim o consumidor é um ser autônomo, independente. E se tivesse algum gatilho mental que fosse tão poderoso como eles dizem, alguma dessas empresas já teria dominado o mundo há muito tempo, não haveria nem possibilidade de concorrência. Então, muito desse papinho como neuromarketing, e aí associando agora a neurocoaching, a coaching quântico, toda essa picaretagem que tem por aí, toda essa palhaçada, que a gente vai ter um episódio específico para gravar sobre isso, os caras usam isso como se fosse assim, uma técnica infalível. Então, eu aplicando tal técnica, eu ativo um gatilho mental que como se fosse um botão de compra e não compra, um botão de automatizar um processo ali na cabeça das pessoas.
pessoas. E a gente sabe que isso não existe. A gente não tem nenhuma pesquisa séria que comprove isso. Nós não somos zumbis, nós não somos robôs, nós não funcionamos com uma lógica estritamente racional. E esse é o grande dilema do marketing, porque você faz lá tudo planejado, bonitinho, e na hora dá tudo errado, porque o consumidor, em essência, o ser humano, ele é imprevisível. E por isso que um ser humano e um robô, ele vai ter que evoluir muito ainda, mas muitos especialistas dizem que nunca um robô vai ser como um ser humano, a inteligência artificial, porque a imprevisibilidade, a subjetividade é nossa. E é muito difícil você ainda, pelo menos pela tecnologia que a gente tem hoje, replicar isso em software. Então, por mais que a inteligência artificial seja complexa, ela ainda assim segue regras. E o ser humano, ele, por mais que siga regras, ele consegue subverter qualquer uma dessas regras. Então, mas isso é um papo até para um outro episódio, tá? Que não é o tema da tua pergunta. Agora, falar disso, gatilhos mentais e todos esses embusteiros, gurus de internet, os caras que dão palestra de sucesso, não, tem aquela, sabe, aquela palestra mais cara do mundo, eu vou te ensinar a ser milionário, eu vou te ensinar a faturar isso, tudo palhaçada, tudo idiotice, não cai nessa, a galera é muito desesperada. Às vezes a gente fica com raiva, fala assim, quer mais? Esses babacas tem mais é que se fuder mesmo e serem enganados. Porque assim, parece que é muito fácil enganar as pessoas. Talvez aí eles tenham descoberto um gatilho mental pra enganar o idiota, né? Porque o idiota tá sempre mais disposto a cair nesse tipo de conversa fiada. Agora, pensa bem, não há nenhuma ferramenta ou não há nenhum gatilho mental que automatize um processo. Seria como eu disser pra você assim, olha Dani, eu consigo te estimular de uma maneira que você não vai resistir a esse apelo que eu tô te dando. Um apelo de qualquer natureza, não precisa ser necessariamente para comprar alguma coisa, mas um apelo de qualquer natureza. Agora, existem atalhos mentais que eu posso facilitar o entendimento do meu consumidor, eu posso chamar mais a atenção dele para que ele, de fato, dê um foco maior naquilo que eu tô vendendo. Aí é claro, mas são as técnicas de persuasão clássicas, assim, que não são uma invenção do marketing, não são uma invenção dessa galerinha que tá aí vendendo palestras caríssimas na internet. Isso desde a época de tempos antigos, na China antiga, em Roma antiga, na Grécia, você já tinha os grandes comerciantes, que eles obviamente sabiam como conduzir o diálogo, sabiam como trabalhar elementos ali que iam chamar a atenção do consumidor e obviamente aumentar o interesse. Mas com todas essas técnicas, se o consumidor compra é porque ele quer. Ele não tá sendo obrigado a comprar. Obrigado é quando eu boto uma arma na tua cabeça e falo, olha, compra isso. Né? Aí não é compra, é roubo, é outra história, é um outro tipo de atividade econômica, não se encaixa aqui na nossa lógica de marketing. Então, o que eu quero dizer pra você é que essa coisa dos gatilhos mentais, eu posso ter várias técnicas pra ajudar nesse processo de convencimento. Sim, essas técnicas existem. Eu posso trabalhar elementos, sejam psicológicos, sejam visuais, sejam processuais ali, da própria questão do relacionamento, né, que facilitam esse processo, essa abordagem. Por exemplo, quando você fala a nível de atendimento, a nível de diálogo com o consumidor, se o vendedor é mais simpático, se ele trabalha ali dando mais atenção, se ele quebra o galho do consumidor em alguns aspectos, isso é fato, nós somos seres gregários, sociais e recíprocos, homorrecíprocos, como alguns pesquisadores dizem. Então, muitas vezes o camarada tá mais interessado em comprar até para retribuir a gentileza. Então, esse é um recurso, e você tem vários recursos de diversas naturezas, que a gente não vai falar aqui hoje, que podem facilitar esse processo de compra. Agora, te digo, esse papo furado que a galera diz por aí, não, você usa esse recurso, usa isso, usa aquilo, pinta de azul que a galera vai... Porra, isso é palhaçada, é um papo furado, sabe? A boa parte dessa galera vende palestrinha pela internet, mas nunca deu consultoria de uma empresa dentro de verdade, nunca bateu ponto dentro de uma empresa de verdade para saber como é que é a dificuldade para você montar de fato um planejamento de marketing e fazer com que um produto performe bem. Então essa galera é guru de internet, é guru de rede social. Pelo amor de Deus, não vamos dar trela para isso. Olha só,
olha o currículo da pessoa, olha por onde o cara já passou e mesmo assim olha e pesquisa, porque a gente já sabe, aí se até governador, presidente tá mentindo no currículo, que dirá esses embusteiros de LinkedIn e de internet de maneira geral. Então, por favor, não caia nessa. Agora, existem sim técnicas que ajudam nesse processo de negociação? É claro que existem. São técnicas justas, são técnicas viáveis e tem aquele vendedor que é mau caráter, que vai mentir, que vai te enganar, que vai tentar te ludibriar. Que isso também aí é uma outra história, não tem nada a ver com marketing, tem a ver com mau caratismo, que é um outro ponto aí que a gente pode até abordar num outro episódio. Agora, esses gatilhos mentais no sentido de eu, olha, consegui ligar aqui um botãozinho de automático no meu consumidor, olha, isso não existe. Tem realmente apelos que vão ser muito fortes, porque tem a ver com questões instintivas nossas, eventualmente até com questões genéticas, mas ainda assim esse camarada pode resistir. Ainda assim, esse camarada pode optar por não comprar, porque não é só esse apelo que está em jogo no processo de decisão. Você tem esse apelo e uma série infindável de outros fatores que vão pesar ali na balança para o camarada comprar ou não. Então, eu não tenho apelo. Se fosse assim, era mole, né? Eu trabalhava esses apelos irresistíveis e estava tudo resolvido. Seria muito fácil. Aí o trabalho de marketing seria totalmente desvalorizado, seria... Alguma dessas empresas já teria dominado o mundo, porque era só conhecer esses gatilhos, né? Quais são esses gatilhos? Eu quero que algum desses embusteiros, picaretas de internet, me diga qual desses gatilhos é infalível e em quantas empresas ele já aplicou isso e foi bem sucedido. Agora, papinho, ficar cagando regra na internet, isso é mole. Olha pro currículo da pessoa e vê se ele já bateu ponto de fato em algum lugar e se ele estuda de fato aquilo ali para saber do que ele tá falando. E aí nós vamos para a segunda parte, né, da pergunta da Dani Lima, que é o seguinte, ela me pergunta assim, bom, até que ponto essas definições ou qual é o momento correto eu buscar essas informações e depois aplicá-la no meu planejamento ou no meu desenvolvimento de produtos? Olha, Dani, no mundo ideal, você vai ter uma série de dificuldades aí para lidar com essas informações, até porque tem muita informação conflitante e como todo termo que está na moda, você vai encontrar muito lixo pela internet. Muita gente falando coisas que copiou de algum lugar sem nunca ter trabalhado com isso, sem ao menos ter ideia do que está falando. Mas em essência, o neuromarketing é uma atividade de pesquisa. Só que ela não é uma pesquisa de marketing tradicional. Ela é uma pesquisa que vai usar de recursos tecnológicos, a boa parte deles que vem da medicina ou da área da psicologia cognitiva, para tentar entender as respostas que o organismo dá a determinados estímulos. Então, para resumir aqui, muito resumidamente, como se eu assim, vou testar dois modelos de embalagens para o mesmo produto. E ao invés de eu mostrar essas embalagens para o meu consumidor e perguntar a eles o que eles acham, eu simplesmente submeto eles a essas embalagens e ou com algum recurso tecnológico, pode ser mapeamento cerebral ou outros tantos recursos que a neuropesquisa utiliza, eu vou tentar identificar quais áreas do cérebro desse cidadão foram mais ativadas e assim eu consigo monitorar, mapear se ele teve mais ativadas áreas positivas, ligadas a sentimentos positivos ou ligadas a sentimentos negativos. O papel do neuromarketing, da neurociência de maneira geral, é fazer esse tipo de pesquisa, porque eu entendo que nas pesquisas tradicionais, muitas vezes o consumidor dá uma resposta desvirtuada porque ele está com outros interesses ali. Ele está tentando dar uma resposta que seja mais aceita socialmente, ele está tentando dar uma resposta que o mostre como mais inteligente do que ele realmente é, ou simplesmente porque ele quer se livrar rapidamente do processo, ou tem medo da resposta sincera que ele possa dar. Então, assim, a neurociência, ela vai medir estímulos, respostas biológicas, fisiológicas, neurológicas, para entender quais estímulos de marketing podem chamar mais atenção, podem ter um impacto mais positivo na mente do consumidor, e aí eu usar isso no meu processo de decisão e no meu processo de planejamento de marketing. Mas ainda assim, não tem nenhuma garantia. Olha, Bruno, eu fiz uma pesquisa e boa parte dos meus consumidores aprovou esse modelo de embalagem aqui. E você vai lá,
usa aquilo ali e de repente aquilo vai ser um fracasso, porque tem outros fatores que influenciam no processo de compra que não tem nada a ver com o consumidor, que não tem nada a ver com a tua embalagem e que você não é capaz de controlar. Por exemplo, a ação da concorrência. Então você fez lá a sua embalagem linda, maravilhosa, mas naquela semana você deu azar da embalagem da concorrência vir ainda mais maravilhosa e aí todo o teu esforço foi pelo ralo. Então, como toda atividade de pesquisa em marketing, ela ajuda para reduzir a percepção de risco, reduzir o nível de risco da tua estratégia, da tua abordagem. Mas ela é incapaz de garantir 100% de resultado. Agora, ajuda? Ajuda. Quais são os impedimentos hoje para o neuromarketing? São pesquisas ainda mais caras de serem realizadas, porque elas envolvem tecnologia e pela própria natureza elas são mais complicadas também de você operacionalizar. Tem pesquisas que usam, por exemplo, aparelhos de ressonância magnética. Imagina você ter que aplicar isso num grande contingente de consumidores. Ou seja, ainda é mais complicado. Grandes empresas de bens de consumo já se utilizam. Para quê? Para ter mais informação e tornar a abordagem de marketing mais assertiva. Então, eu reduzo o risco, eu tento reduzir o risco, tento entender melhor o que performa bem com o meu consumidor, mas ainda assim eu não estou imune ao erro. E aí, quando o guru do neuromarketing te promete a imunidade ao erro, aí ele tá mentindo e tá mentindo de má fé. Porque ele não tá mentindo porque é burro. Porque se fosse burro, ele não ia estar vendendo palestra a alguns milhares de reais, como muitos vendem por aí. Então burro ele não é. Ele na verdade é mau caráter e usa de má fé para tentar te enganar. É isso. Bom, meus amigos, esse foi o Business Drops de hoje. Você já sabe, eu sou Bruno Garcia. Você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia lá no LinkedIn. Bruno_TalkToBiz no Instagram. Eu mudei o perfil no Instagram, então é Bruno_TalkToBiz, B-I-Z, não é mais Talk to Business como era antes. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback de vocês, é sempre muito importante. Também não deixem de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra nas principais plataformas do ramo. Então, se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast da Apple, se você é usuário Android, lá em Google Podcasts, se você curte ouvir tua música no Deezer, no Spotify, só buscar também por Talk to Biz lá nessas plataformas que você vai nos encontrar ou diretamente no nosso site talktobusiness.com.br. Um último pedido, se você curte o nosso conteúdo, se você acha relevante, dê lá o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para valorizar o nosso trabalho e para fazer com que ele chegue a mais pessoas. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no Business Drops da semana que vem. Um abraço a todos.